Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da EADVOG, a sua escola prática de advogados. Eu te peço que se inscreva em nosso canal, compartilhe, curta esse vídeo. Isso é muito importante para a gente. Eu quero falar aqui mais uma vez sobre o início da advocacia, um tema que nós já estamos debatendo há um bom tempo. E eu queria trazer ainda mais algumas reflexões sobre essa questão, porque ainda é um tabu para muitas pessoas, ainda tem sido um desafio para muitas pessoas. Eu queria trazer algumas colocações para encorajar você que está nessa situação de realmente iniciar a sua profissão e ainda não tem tido a coragem e ainda não deu esse primeiro passo. É importante que a gente entenda que além da decisão de se tornar advogado, é preciso que você tenha a prática dessa decisão. É preciso que você coloque em prática aquilo que decidiu. Porque entre a decisão e a verdadeira prática existe um caminho, às vezes muito longo, mais até do que deveria ser. No momento em que você escolheu fazer o exame de ordem e se inscreveu na OAB, pegou a sua carteira de advogado, você tomou a decisão de se tornar um advogado. Mas talvez não tenha colocado em prática essa decisão. Talvez não tenha começado, talvez não tenha dado o pontapé inicial e não tenha de fato se tornado advogado porque não iniciou a sua trajetória na advocacia. Então, a simples decisão não basta. É preciso que você, além de decidir, comece, coloque em prática. E por que isso tem sido um desafio para muitos advogados ainda hoje? Porque muitos advogados estão ainda exercendo as suas atividades seculares, até mesmo fora do ramo do direito, algo que eu já falei aqui muitas vezes. Muitos advogados se formaram, passaram no exame de ordem, pegaram a sua carteira da OAB, porém não conseguem exercer a advocacia, porém não entram de fato na profissão da advocacia. E é nesse momento em que surgem todas aquelas desculpas, tudo aquilo que a gente vem ouvindo, vem escutando por várias e várias vezes, de várias e várias pessoas. A advocacia está saturada, não tem cliente, cliente não paga, não dá para viver da advocacia. E muita gente tem falado isso e tem utilizado isso como desculpa para justificar a sua falta de coragem de sair da sua zona de conforto e realmente se tornar um advogado, viver da advocacia. Eu escutei recentemente uma história e eu queria compartilhar porque eu acredito que essa história se encaixa perfeitamente nisso aqui que estamos dizendo. A história diz que um certo homem estava viajando e precisou passar em um posto para abastecer o seu veículo, um posto de combustível. Chegando lá, ele solicitou ao frentista que completasse o tanque do seu veículo e enquanto aguardava, ele percebeu que havia ali um cachorro deitado nas proximidades ali da bomba de combustível e esse cachorro não estava confortável. Ele chorava, ele se agonizava e ele demonstrava que ali não estava legal, que ele estava tendo algum tipo de problema. E quando o frentista acabou de abastecer o carro, esse homem perguntou: e aquele cachorro, por que ele está daquela forma? Está chorando, está agonizando, o que está acontecendo? Está doente? E o frentista: não preocupa não. Já tem um tempo que ele está assim, é porque ele está deitado em cima de um prego. E ele questionou: mas por que ele está deitado em cima desse prego? É só ele levantar e deitar ali em outro local. Ele falou: não, talvez aquele prego não esteja lhe incomodando tanto. E talvez essa seja a situação de muitos advogados que de fato não tomaram a atitude de exercer a advocacia. E aqui eu falo atitude porque a decisão foi tomada, só que a atitude não. E igual eu falei, não basta a decisão. Talvez você, assim como vários outros advogados e advogadas, estão deitados em cima de um prego. Sentem-se desconfortáveis com a situação atual, não estão satisfeitos com os empregos atuais, mas aquilo não o incomoda tanto ao ponto de lhe fazer mudar a sua realidade, de lhe fazer levantar deste local e procurar um novo local. Porque você tem tolerado essa situação. E dizem que aquilo que você deixa de fazer não é pior do que aquilo que você tolera. A tolerância talvez seja o maior dos males
para quem está querendo começar a advocacia. Por que a tolerância? Porque a sua situação não está boa, você está com a carteira da OAB no bolso, sonhando, desejando exercer a advocacia, desejando se tornar um advogado, mas tem tolerado outra realidade, por medo, por falta de coragem, e talvez porque é mais confortável se adaptar ali naquele salário que você tem recebido no seu emprego atual, do que começar algo novo, do que se sacrificar para exercer algo que você nunca exerceu. Então é mais fácil usar uma desculpa de que o mercado não está fácil para a advocacia e continuar vivendo com o seu salário, continuar vivendo reclamando do seu emprego, insatisfeito, literalmente deitado em cima de um prego. É mais cômodo do que levantar, se sacrificar e mudar a sua realidade. E nesse momento é para isso que eu te chamo a atenção. Você precisa tomar essa atitude. A decisão já foi tomada. Agora é preciso que você coloque em prática. Levante de cima desse prego. Esse prego não está bom, está te incomodando. Busque uma nova realidade. Passe a exercer a advocacia. Tem muitos advogados que infelizmente ainda não conseguiram dar esse primeiro passo, subir nesse primeiro degrau, porque isso exige um sacrifício. Além da coragem, exige um sacrifício muito grande. Porque se você a partir de amanhã passar a exercer a advocacia, não vão aparecer milhares de clientes com milhares de reais para você no seu escritório, em qualquer lugar que seja. Pelo contrário, é difícil, é sofrido. Mas o que não foi difícil até aqui? Você fez um curso de direito, fez uma prova da OAB, eu tenho certeza que foi muita dedicação, foi muito sacrifício para conseguir chegar aonde chegou. E agora não vai ser diferente. Não é porque você se tornou um advogado que as coisas vão surgir do nada, vão aparecer do nada. As dificuldades com certeza continuarão. O sacrifício vai ser exigido. Mas você precisa tomar essa atitude. Precisa levantar de cima desse prego. Precisa desejar, mais do que nunca, mudar a sua realidade. Precisa ser de fato um advogado atuante, de fato um advogado em pleno exercício da sua profissão. E isso só depende de você. E isso só depende da sua atitude. Não adianta inventar desculpas, não adianta falar que o mercado está saturado, não adianta falar que não tem espaço para que você exerça a sua advocacia, porque você só está se enganando e só está protelando, está abrindo mão dos seus sonhos. Não vai ser essa espera de 1, 2, 3, 4, 5 anos que vai te fazer pular essa etapa do sacrifício. Muita gente pensa, não, eu vou continuar trabalhando aqui, porque ano que vem eu já faço 1 ano de advogado, depois eu já faço 2, e daqui a pouco eu consigo exercer só a advocacia, já vou ser um advogado com mais tempo de advocacia. Nada disso. Nada disso. Nada vai fazer você pular aquela fase inicial, aquele primeiro momento, aquele primeiro degrau que tem que ser subido na escada da advocacia. Enquanto você não tomar essa atitude, enquanto você não colocar os seus pés ali e subir esse primeiro degrau, não adianta se passar 1, 2, 3, 4, 5 anos. O início vai acontecer no momento em que essa atitude for tomada. E o início vai exigir esse sacrifício. E não é só o início que exige sacrifício. O sacrifício ele vai ser exigido sempre que você se desafiar a buscar algo maior. Sempre que você quiser subir um degrau a mais, seja na advocacia ou seja em qualquer área da sua vida. Nada vai vir fácil. Nada vai cair do céu. Tudo vai exigir de você um comprometimento e um sacrifício. E qual o segredo? Trabalho. Trabalho, trabalho e trabalho. Talvez nem seja segredo. Dedicação, constância, foco. Se você trabalhar, buscar conhecimento, se dedicar, ser constante, focar, os resultados com certeza vão vir. Essa é a lei da semeadura. Não existe um outro resultado para o trabalho que não seja um resultado positivo. Não existe uma outra opção, não existe um outro caminho. É trabalho, é a busca de conhecimento.
é aperfeiçoamento, são técnicas. Talvez você vai se perguntar, mas como eu vou começar? Por onde eu vou começar? Se eu largar aqui meu emprego, vou passar a exercer advocacia, de que forma? Não tenho clientes, não sei como começar. Existem técnicas. O trabalho, a dedicação, o comprometimento, o conhecimento vai te trazer tudo isso. Teremos outros momentos, já temos inclusive conteúdos, podcasts, lives, a própria aula do curso de advogados que mostram essas técnicas, como conquistar tudo isso. Mas nada vai vir fácil, nada vai cair no seu colo, ninguém vai fazer por você. É preciso que você tome essa decisão. É preciso que você faça. É preciso que você pratique. Não existe um outro caminho. Não tem como nós irmos lá e fazer por você e nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Você tem que fazer, você tem que tomar essa atitude. A advocacia é o seu sonho. Você dedicou, você lutou, batalhou, perdeu noites e noites de sono e chegou até aqui. E é o seu sonho. A advocacia é o seu sonho. E você precisa correr atrás desse sonho. O sonho não para no momento em que você pega a sua carteira da OAB. Pelo contrário, é aí que ele começa. Agora você é um advogado, mas você precisa se tornar de fato um advogado. Não basta a decisão de exercer a advocacia. É necessária a prática, é necessária a atitude. Você não pode continuar tolerando tudo isso que está vivendo. Dê um passo à frente. Levante de cima desse prego. Só depende de você. Só depende de você. Assuma o controle da sua vida, da sua carreira, da sua profissão. Exerça a sua advocacia. Conquiste o seu sonho. Conquiste os seus objetivos. E dê um passo de cada vez. A escada ela é muito grande. Ela é gigantesca. Não adianta querermos pular degraus. É preciso que você suba um de cada vez, degrau por degrau. E sempre que você achar que já está em um local muito alto, se desafie, olhe para cima, que vai existir ainda mais degraus a subirem. Só que o primeiro degrau, aquele primeiro degrauzinho ali, é a atitude de começar. E você precisa subir para que possa continuar alcançando os demais degraus e continuar avançando na sua profissão, avançando na sua carreira. Nós estamos com um trabalho de mentoria individual e eu tenho tido feedbacks de alguns colegas em que estamos tendo a oportunidade de conversar. E hoje tive o feedback de um colega que me deixou muito feliz. Há 2 ou 3 meses atrás começamos e ele não tinha nenhum cliente, estava iniciando, tinha ali talvez algumas reuniões, algumas conversas que teriam com algum cliente. E hoje ele me falou, hoje mesmo, literalmente hoje, eu tive a oportunidade de conversar com ele mais cedo. Ele me falou, olha, estou muito corrido, fechando contratos, fechei um essa semana, trabalhando muito processo, muita coisa. Eu fiquei muito satisfeito porque ele realmente tomou a atitude de exercer a advocacia, abraçou a causa e está colhendo os frutos. Está alcançando, está subindo os seus degraus. Degrau por degrau, de um por um, está subindo os seus degraus. E é isso que precisa ser feito. E isso só depende de você. Ninguém vai fazer nada por você. Não adianta comprar um curso, não adianta estudar, não adianta ler livros, não adianta nada disso se você não colocar em prática. Nada disso vai te resolver se você não exercer a advocacia, não tomar essa decisão e não colocar em prática essa decisão de se tornar um advogado. Isso depende exclusivamente de você e você precisa fazer isso. Precisa tomar essa atitude, precisa tomar essa decisão e fazer o que tem que ser feito. Existe a advocacia. A advocacia te espera e só depende de você esse pontapé inicial.